Olá, queridos alunos. Vamos falar hoje sobre a Revolução Francesa, os impactos na Europa. Então, a gente já está nessa toada, né, nessa pegada de trabalhar a Revolução Francesa desde a nossa última atividade. Hoje a gente vai falar um pouquinho do desenrolar dessa revolução e de alguns impactos que ela vai trazer para a Europa. Bom, nós vimos na nossa última atividade que os revolucionários franceses eles conseguem a vitória, né? Eles vão fazer lá a queda da Bastilha, e aí aquilo é simbólico para a gente entender que a revolução de fato ali ela começou, de fato, ela estava em voga e no caminho da vitória. Então, logo após a vitória dos revolucionários, vai se instaurar a Convenção Nacional. O que foi a Convenção Nacional, né? Um conjunto de indivíduos que foram escolhidos através do voto universal masculino, então eram homens que faziam parte dessa convenção, e eles tinham como propósito ali pensar uma nova Constituição, porque a Convenção Nacional marcava uma nova era da França, a França que era um absolutismo e que agora essa monarquia vai ser abolida, então eu não posso ter um novo modelo de Estado, uma república, por exemplo, com uma Constituição, né, que é a Carta Maior, que é a lei, uma Constituição da monarquia. Então, essa Convenção Nacional ela surge, né, ela é formada, melhor dizendo, para fazer com que pudesse ser elaborada a nova Constituição. E uma das primeiras medidas tomadas pela Convenção vai ser abolir a monarquia, ou seja, a gente, né, deixa de ter na França a monarquia e passa a ter na França a república. A gente vai passar por um momento onde quem está no poder são os jacobinos. Vocês vão observar na atividade colocada no portal dessa semana que a gente tem os grupos que formam ali o, o, essa convenção, né, nacional, e também o parlamento. A gente vai ter os girondinos, que são mais não são tão radicais como os jacobinos, né? Os girondinos eles apoiavam a alta nobreza, os jacobinos já apoiam uma baixa alta nobreza, não, perdão, a alta burguesia, e os jacobinos já apoiam a baixa burguesia, pequena burguesia, né? As outras os outros conjuntos populacionais desse contexto. Então, após a execução do rei, porque o rei vai ser preso por traição e vai ser executado, após a execução do rei, que vai acontecer no governo dos jacobinos, a gente vai ter uma oposição muito forte contra os jacobinos, né? E eles querem permanecer no poder. Então, eles vão procurar manter o controle da situação, criando uma série de órgãos especiais para tentar controlar toda essa turbulência social. Um desses órgãos que serão criados vai ser o Comitê da Salvação Pública. E quem estava à frente desse comitê é o Robespierre, que era um dos revolucionários e considerado bem radical, e também ele era, na verdade, chefe do governo dos jacobinos, né? Era o homem ali de referência dentro desse grupo que governava. E o Robespierre ele vai tomar uma série de decisões com o objetivo de conter essa crise social que a França está vivendo e também uma crise financeira. E essas instituições, essas atribuições do Robespierre, e essas ações que ele vai criar no sentido de arrumar a casa, né, que está muito instável, muito bagunçada, isso vai agradar uma parte da população, principalmente os mais pobres, porque ele vai, por exemplo, definir que as terras dos nobres deveriam ser divididas, né, entre os camponeses, entre os pequenos camponeses. Isso vai desagradar os girondinos, isso vai agradar a população mais carente, e a tensão ela só aumenta, sobretudo entre girondinos e jacobinos. Essa tensão ela vai ficar ainda mais profunda com o assassinato de um líder jacobino, o Jean-Paul Marat, e esse Marat, que era um dos revolucionários do grupo jacobino,
a morte dele, o assassinato dele vai estar ligada a uma mulher que era ligada aos girondinos. Então, isso acirra, né, muito essa tensão, porque eles vão pensar, foi um assassinato encomendado pelos girondinos, enfim. Isso faz com que haja uma radicalização da parte do governo dos jacobinos. Eles vão radicalizar o governo, um período que vai ser conhecido como período de terror, e nesse período de terror, né, muitas lideranças consideradas traidoras da causa revolucionária vão ser presas, vão ser julgadas, vão ser executadas na guilhotina. Então, a gente tem um período muito preocupante, que é o período do terror. Isso vai levar, né, ao desfazer desse governo jacobino, porque os girondinos eles vão se aliar a outros deputados, como os da planície, por exemplo, para derrubar os jacobinos, né? E nessa derrubada do governo dos jacobinos, quem vai governar vai ser será um grupo composto de 5 deputados, que ficou conhecido como diretório. Então, a gente vai ter o governo do diretório, onde a gente tem ali, né, 5 deputados, só que esse governo ele vai encontrar sérias resistências por parte de quem? Dos jacobinos, que agora não estão no poder, e dos monarquistas. E em 10 de novembro de 1789, vai acontecer o que ficou conhecido no calendário revolucionário como 18 Brumário, ou golpe do 18 Brumário, onde Napoleão Bonaparte, né, apoiado por burgueses e por militares, vai tomar o poder. Então, a gente passa a ter o governo onde o Napoleão divide o governo com alguns cônsules, né? A gente tem a chamada Era Napoleônica, que vai durar 15 anos, mas vai ser dividido em 2 períodos. O primeiro período é o consulado. No consulado, quem governa? 3 cônsules, né? Só que é o primeiro cônsul que tem o poder de fato, e o primeiro cônsul era Napoleão Bonaparte. E depois a gente vai ter um outro período, que é o Império, que é quando Napoleão ele vai se autoproclamar com apoio, né? Porque ele tem uma popularidade significativa ali na França, ele vai se autoproclamar e vai ser aclamado também imperador. Então, a gente sai desse momento onde havia o governo do consulado e a França, que era uma república após a sua revolução, passa a ser um império, né? Porque o Bonaparte, enquanto imperador, ele vai tentar expandir os domínios franceses, os domínios de poder, e ele vai ter muito sucesso em alguns casos, ele consegue expandir significativamente esse poder, né? Ele vai, por exemplo, atacar a Rússia, a Prússia e consegue anexar e ganhar apoio, né, desses territórios. E nesse projeto de expansão francesa, havia um grande empecilho na frente ali do Napoleão, que era a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra já era a principal economia da Europa. E o que faltava para a França ela conseguir, né, de fato, ser o principal país ali da Europa era ultrapassar a Inglaterra. Só que não era uma tarefa fácil ultrapassar a Inglaterra, porque a Inglaterra, para ser atacada, ela tinha que ser atacada pelo mar, né? Porque é uma ilha, e a Inglaterra ela tinha à época a marinha mais forte, então a França era muito boa, muito forte no ataque pela terra. O exército de Napoleão foi derrubando vários exércitos, mas a marinha inglesa ainda era a marinha mais importante. E aí o que Napoleão observa, né? Qual seria a forma de enfraquecer a Inglaterra? Seria estabelecer o que ele vai chamar de bloqueio continental. A Inglaterra é a maior produtora de mercadoria, né? E isso torna ela muito forte, porque ela vende as mercadorias para toda a Europa e para a América.
Então, o bloqueio continental seria uma proibição dos países europeus de comercializar com a Inglaterra. E aí vocês poderiam perguntar, mas professor, o Napoleão tinha esse poder? Ele tinha esse poder porque ele está expandindo, ele tem um exército muito forte e ele usava isso a seu favor. Então, por exemplo, qual seria a punição para aquele país que teimasse em comercializar com a Inglaterra? O Napoleão, né, prometia invadir o país com seu exército. Então, o bloqueio é feito, mas mesmo sendo feito o bloqueio, ele não vai ser obedecido, a gente vai observar que vários países continuarão comercializando com a Inglaterra, só que esse bloqueio continental ele vai gerar impactos aí nessa história maior, macro, mundial. Por quê? Porque um dos países que serão afetados pelo bloqueio é Portugal. Portugal, que já era o nosso colonizador, né, já tinha colônia aqui, ele vai ser ali impactado porque a Inglaterra era um parceiro importante comercial de Portugal, e os franceses querem que Dom João, né, rompa ali o comércio com a Inglaterra. Dom João vai ficar em cima do muro, aquela história toda, e aí os ingleses, né, eles vão aproveitar essa oportunidade para colocar em voga para colocar em prática um plano que já existia, que era de trazer a corte portuguesa para o Brasil. Então, o que Dom João faz? Ele não rompe com a Inglaterra, e com a ajuda da própria Inglaterra, que tinha essa marinha muito forte, ele vai transferir a corte para o Brasil, para o Rio de Janeiro, né? Depois para o Rio de Janeiro. Então, olha como que muda a história, porque quando Dom João ele traz a corte para o Brasil, para a colônia, a nossa colônia que vai começar a mudar de status, depois vai ser Reino Unido a Portugal, se abre os portos das nações amigas, até a gente chegar ao processo de independência. E, enquanto isso, lá em Portugal, a gente também vai ter uma série de turbulências, algumas revoluções que vão acontecer, convocando, né, o rei a retornar a Portugal. Então, o bloqueio teve um impacto, né, para além da Europa, se a gente for pensar dessa forma. Bom, gente, aqui é um resuminho do que vocês vão encontrar lá na atividade dessa semana. Na quarta-feira a gente tem encontro para corrigir, explicar, tirar as dúvidas quanto a essa temática, tá bom? Espero que o vídeo ajude vocês a compreender o conteúdo. Nos vemos na quarta. Beijos para todo mundo, se cuidem.